Amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus, vamos ficar em pé, amados, vamos iniciar com a oração. Graças a Deus, cheguei no horário de hoje. A glória de Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus pelo esse trabalho e pela vida de seu Zezinho, né? Pela vida da irmã Mauricéia, que Deus possa derramar a sua graça, a sua bênção. Amanhã, para o glória do Senhor, a minha esposa vai tirar os pontos, né? Vai passar por uma revisão e ela está se recuperando bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Essa oração pelo meu esposo, porque ele passou pelo oftalmologista e ele pensou que ia ser simplesmente uma limpeza de cristal. O médico disse que não. Foi mesmo? Se é algo na retina. Na retina. Provavelmente por conta da diabetes alta. Alta, né? Vamos estar orando pela vida dele. O nome dele não é seu esposo. Ramilson, amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, está no céu, santificado, glorificado é o santo nome, Senhor. Queremos te louvar, te dizer, Senhor, por mais um momento, Senhor, estamos aqui juntos para aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor. Deus abençoe, Pai, a vida do teu servo, pastor Bernardino. Derrama a tua graça para a vida do teu servo, Senhor, que vai trazer, Senhor, esse estudo, Senhor, mais uma noite aqui, Senhor. Capacita o teu servo a cada dia, meu Pai, debaixo da tua graça. Pedindo a tua bênção, a tua graça, meu Pai, em nome do Filho de Jesus. Também te pedindo, Senhor, sobre a vida da nossa amada irmã Mauricéia, Senhor, derrama a tua graça sobre a vida dela, Senhor, sobre esse braço, Pai, que ela está sentindo dor, Pai, derrama a tua graça, que ela possa melhorar para o louvor e glória do teu santo nome. Seja com ela, Senhor, pedindo também sobre a vida do seu esposo, meu Pai, derrama sobre a vida do teu servo, Senhor, sobre os ouvidos dele, Pai, o problema que ele está passando nesse momento. Ó Deus, tu sabes de tudo, Senhor, vai de encontro sobre a vida dele, derrama a tua graça, a tua bênção, Senhor, abençoa essa família, para o louvor e glória do teu santo nome, Senhor. Pedindo também, Senhor, sobre a vida do esposo da tua serva, meu Pai, Adilson, Pai. Ó Deus, derrama a tua graça sobre a vida dele, Senhor, sobre esse problema de visão que ele está tendo, meu Pai, por causa dessa diabetes dele, Senhor, muito alterada, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Derrama a tua graça sobre a vida dele, ó Deus, cura ele, Senhor, e que ele possa, meu Pai, ter uma entrega a ti, Senhor, que ele possa ser transformado pelo teu evangelho, Pai. Derrama a tua graça, Pai. Sabemos que para ti, Senhor, nada é impossível, Senhor. Assim como um dia tu nos salvar, Senhor, nós não merecíamos, Senhor, essa salvação, meu Pai, mas a tua graça nos envolveu, Senhor. Que o Senhor possa ter conta sobre a vida dele, Senhor. Abençoa a vida da tua serva, Senhor, da sua filha, do seu neto, meu Pai. Derrama a tua graça sobre essa família, meu Pai. Nós pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, meu Pai. É no nome do Filho de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amados. Vamos louvar, amado, o hino da harpa, de número 400. Não sei se você não conhece. Achei que eu esse hino. Ele é um louvor abençoado para a glória de Deus. Amém? Em Jesus vivendo cada dia. Amém? Vocês sabem? 400, número 400, amado. 400, é? Isso. Faz tempo que eu vi esse hino. Louvava muito na igreja Monte Alegre, lá na Cito Medeiros. Aí vocês vão aprender agora, hein? As irmãs me acompanham. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus ornou-se harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção inaudita, em Jesus minha alma
vencer. Aleluia. Em Jesus Cristo, meu amado, minha amada, nós somos mais do que vencedores. Amém? Que o Senhor nos abençoe e assim eu passo a palavra ao pastor Bernardo. Graças a Deus, amém? O hino esse hino é pequeno, né? Amém? Mas o importante é exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Amém? Irmãos, continuar nosso estudo, né, da palavra de Deus sobre a doutrina da salvação, né? Hoje nós vamos estudar sobre a regeneração ou o novo nascimento, tá certo? A regeneração, ele é o novo nascimento, é a mesma coisa, tá certo? Que é um ato de Deus pelo qual Ele concede nova vida espiritual. Isso às vezes é chamado de novo nascimento, né? Esse ato é realizado, amados, somente por Deus e pelo poder do Espírito Santo, no qual Ele renova o coração humano, fazendo reviver. Depois que o homem está morto, né, nos seus delitos e pecados, né, o Senhor, Deus, com o Espírito Santo, dá uma nova vida espiritual ao pecador. Isso também se chama de novo nascimento. Vamos a Efésios 2, verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Amém? Ou delitos e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, né? Na linguagem atualizada diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Amém? Então a regeneração, esse novo nascimento, é o ato pelo qual Deus concede nova vida, né? O homem está morto nos seus delitos e pecados, quando nós já estudamos isso, né? Que a morte, o pecado de Adão e Eva atinge o homem a tal ponto que o homem ele já nasce com a natureza caída, ele nasce morto nos seus delitos e pecados. E nós vimos que uma dessas mortes é a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. No momento que o homem pecou contra Deus, houve uma separação. O homem passou a ser inimigo de Deus. O homem passou a ser filho da ira de Deus, como Efésios 2 do 1 ao 5 fala. O homem passou a ser escravo pelo pecado, né? E o que é que acontece? Para que o homem possa se chegar a Deus, para que o homem possa até crer em Deus, é necessário primeiramente Deus agir no coração deste homem. Que ação é essa? É dando uma regeneração. É o homem ser gerado de novo, é o homem ter um novo nascimento, é nascer do alto, é um nascimento que vem de Deus. Amém? Então isso amados, é a regeneração, isso é a doutrina do novo nascimento. Deus vai reviver o homem depois de estar morto espiritualmente. Deus ressuscita o pecador, ele está morto, Deus ressuscita ele espiritualmente, né? E esse homem passa a ter uma vida espiritual. Ele agora passa a ter um novo nascimento, ser um novo ser gerado do alto, gerado de Deus. Isso é um novo nascimento também. Vamos ver João 3, no verso 3 ao 8. Amém? João capítulo 3, no versículo 3 ao 8. Que é a conversa de Jesus com Nicodemos sobre o novo nascimento, nascer de novo. O 3. Isso. João capítulo 3, no verso 3 ao 8.
Pode ler. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Glória a Deus, amém? Então isso chama-se também regeneração. É essa vida espiritual, né? Jesus estava explicando aqui ao mestre da lei. O mestre da lei, e ele ensinava a lei, interpretava a lei. Ele deveria entender isso aqui, amados, nascer da água e do Espírito, porque esse termo já é um termo usado desde o Antigo Testamento, lá em Ezequiel, né? Quando Deus coloca o seu Espírito no homem, o homem passa a obedecer a Deus, Deus dá um novo coração, regenera esse homem, né? Isso é um novo nascimento. Só que Nicodemos não entendeu. Nicodemos achava que estava se tratando de um nascimento físico. Por isso no verso 4 ele diz, perguntou Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Nicodemos não estava entendendo, amados, que esse novo nascimento do qual Jesus estava falando, que o homem só vai poder herdar o reino de Deus, entrar no reino de Deus, se ele tivesse nascimento, era um nascimento espiritual. Era um nascimento operado por Deus e pelo Espírito Santo. É nascer pelo Espírito. É o Espírito Santo que gera esse novo nascimento e Deus Pai também, né? Para que o homem possa ter essa nova vida, que ele possa sair dessa morte espiritual. Então é uma ação completamente de Deus, amados. Essa obra, essa ressurreição espiritual é algo realizado unicamente por Deus Pai e pelo Espírito Santo. Não vem do homem, pois o homem já nasce espiritualmente morto nos seus delitos e pecados. Como Efésios 2:1, que a diaconisa leu. Estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, e nos deu vida, né? Então, o estado do homem sem Cristo, sem ter esse novo nascimento, é de morto. Mas esse novo nascimento é essa ressurreição espiritual. Ele não pode ressuscitar ele mesmo, né? Ele não pode conceder vida nova a ele mesmo. Ele não pode por ele mesmo nascer de novo, porque esse nascimento é do alto. Esse nascimento é um milagre de Deus na vida do pecador, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, né? Vamos ler João capítulo 1, verso 13. João capítulo 1, verso 13. Algum irmão pode trazer uma água para mim, irmã? Vai sem água. Amém. Pode ler. Amém. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? O verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas aí diz porque eles creram. No verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue. O
que significa sangue? Genética. Uma genética familiar. Então, o nascimento não é porque nós fazemos parte um nascimento de uma genética familiar, física, né? Nem da vontade do homem, nem da carne, mas da vontade de Deus. Esse novo nascimento, ele é gerado pela vontade de Deus, do ser humano que está morto com seus delitos e pecados. Amém, amados? Por isso Efésios 2:1, eu mais uma vez reforço, o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso, ele disse que as pessoas mortas espiritual de seus delitos e pecados, foi Deus que lhe deu vida, foi Deus que fez, né? Esse morto espiritual reviver, ter nova vida, nascer de novo, ser gerado de novo, regeneração. Então, amados, a regeneração e o novo nascimento é a mesma coisa. Amém? Amém. E ele é algo operado por Deus e pelo Espírito Santo. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Pedro aqui está bendizendo a Deus, glorificando a Deus, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Ou seja, esse ato dessa regeneração, desse novo nascimento, foi um ato divino de Deus. O homem está morto, ele não pode reviver sozinho. Então, amados, essa regeneração, esse novo nascimento foi o ato da misericórdia de Deus. É o que Pedro está dizendo aqui, né, sobre a nossa vida. Misericórdia, amados, porque Deus não precisava fazer isto, pois nós merecíamos o castigo, nós merecíamos a sua ira por causa dos nossos pecados. Mas Deus usou da sua misericórdia e a maneira no qual Deus trata as pessoas que merecem a sua ira, dando a ele a sua graça, a sua salvação, regenerando ele, dando esse novo nascimento. Porque sem esse novo nascimento, ninguém poderá entrar no reino de Deus, né? Por isso, mais uma vez eu reforço, João 1,13 diz que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então o novo nascimento, amados, não acontece do sangue, né? Por herança genética, da carne, do desejo físico, do esforço humano, não da vontade do homem, mas mediante uma ação espiritual de Deus e do Espírito Santo. Esse novo nascimento não pode ser realizado, né, pelo arbítrio do homem, né? É importante entender isso, por seu arbítrio, porque o arbítrio do homem está escravizado pelo pecado, e ele está morto em seus delitos e pecados. Então esse novo nascimento é apenas o ato soberano da vontade de Deus. O homem não tem, amados, como ele gerar vida, ele estando morto em seus delitos e pecados. Só Deus pode fazer essa ação no homem. Só Deus tem o poder de reviver o morto. Então, quando Paulo usa essa expressão que nós estamos mortos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele usa uma expressão como uma pessoa morta fisicamente. Uma pessoa morta fisicamente,
ela está totalmente incapacitada de crer em Deus por conta própria. Ela está totalmente incapacitada de fazer qualquer escolha. Assim é o homem sem ter sido gerado por Deus, sem ter passado por essa regeneração. Ele continua no seu estado de morto espiritual. Amém? Está dando para compreender, amados? Nós já falamos tanto isso, né, que já dá para... Pode falar, irmão. Esse texto que eu li agora, Sim. no capítulo 2 de Pedro, né, versículo 10, ele conclui assim, dizendo assim, sobre a questão da salvação, né? Amém. Ele, vós sim que antes não eras povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Né? E a transformação que foi na vida dos seus Essa nova vida, esse novo nascimento, foi ato da misericórdia de Deus, ato da graça de Deus. Porque se Deus não tivesse nos dado essa vida espiritual, qual era a situação nossa? A nossa situação seria a mesma de muitos milhares aí que estão aí, mortos por seus delitos e pecados. E não quer saber de Deus, não quer saber do Evangelho, não entende Deus, não buscam a Deus. E essa é a situação do morto. Por isso é preciso Deus dar vida a esse homem. Então, amados, isso por si próprio já demonstra que o novo nascimento, a regeneração, essa nova vida espiritual é dada por Deus em sua ação soberana, e Ele dá a quem quer. Ele dá a quem quer. Porque em João 1:3 diz que os quais não nasceram nem da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Então é um ato soberano de Deus, né? João 3:8, né? Eu gostaria que nós voltássemos de novo lá. Amém? Vamos lá em João 3, verso 8. João capítulo 3, verso 8. Amém. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? A palavra vento, amados, né? Muitas vezes está relacionada a Espírito na Bíblia, né? Muitas vezes o vento está relacionado ao Espírito Santo, né? A palavra ruach, o pneuma, né? Tem um significado também de vento, né? Então, o que é que Jesus está querendo dizer aqui a Nicodemos? Ele está querendo dizer, amados, que o Espírito Santo ele é soberano, que ele tem a liberdade de regenerar, de dar um novo nascimento aonde ele quer e com quem ele quer. Por isso Jesus Cristo diz assim: olha, o vento sopra onde quer. O vento ele é livre. Ninguém consegue controlar o vento. Ninguém consegue pegar o vento, colocar em uma caixinha e dizer que o vento vai ficar ali, né? O vento ele é livre. O que é que Jesus está querendo dizer aqui, amados? O Espírito Santo ele é livre para ele dar esse novo nascimento, regenerar quem ele quer, onde ele quer, no lugar onde ele quer. Ele é soberano, amados. Nós não podemos controlar o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que acham que podem controlar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, amados, ele é livre. Ninguém pode controlar a obra regeneradora do Espírito Santo. E ele dá a vida espiritual a quem ele quer. Ele dá um novo nascimento a quem ele quer. Então, amados, essa regeneração, esse novo nascimento é um ato soberano de Deus. Amém? Ou seja, Deus salva quem Ele quer, Deus regenera quem Ele quer.
O Espírito Santo faz a obra regeneradora em quem Ele quiser. Jesus Cristo fala sobre isso em João 3,8. Né? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Né? Nascido do Espírito. Então, amados, na obra regeneradora, o novo nascimento, a regeneração, ele é esse ato exclusivo de Deus e do Espírito Santo, né? Como eu falei aqui, esse termo vento, de João 3,16, num grego é pneuma, significa vento, e no hebraico é ruach, significa espírito. Vamos ver Tito 3,5, Tito capítulo 3, verso 5. Amém. Não em virtude de obras de justiça em nós, ao vencermos feito mais, segundo a sua misericórdia, mas misericórdia nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Amém? Olha, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, amados, esse lavar regenerador e renovador, esse dar essa nova vida espiritual é obra do Espírito Santo. Ela não é por obra de justiça praticada por nós. A salvação, amados, não é através das obras. A gente costuma falar muito isso, e ainda tem um bocado de crente que não consegue compreender isso. Tem um bocado de crente que acha que vai ser salvo porque ele vai ter que fazer alguma coisa para ser salvo. Vai ter que pagar o preço de alguma coisa, né? Vai ter que fazer alguma obra para ele ser salvo, né? Lógico que o crente salvo, ele vai realizar boas obras, mas ele não vai realizar boas obras para ser salvo, ele vai fazer boas obras porque ele já é salvo, porque a salvação, amados, é unicamente graça de Deus. Pode falar, Aí, eu é mais uma vez acerca daquele que o Abraão estava à direita. Qual foi as boas obras dele? qual foi o que, irmão? As boas obras dele. Isso tinha, né? E era um bocado de obra mal, né? A verdade era essa, né? Se fosse olhar as obras deles, era pecado. Eu estava conversando hoje com um amigo meu, né, Josimar? Eu estava falando sobre isso. As igrejas evangélicas brasileiras, meu irmão, muitas têm pregado o evangelho falsificado. Tem muitos cristãos que eles ainda não entenderam que a salvação deles é pela obra de Deus, não pelas obras dele. É pela graça, pelas obras que Cristo realizou na cruz do Calvário, pela justiça de Cristo, não é por nossas obras. Meus irmãos, é surpreendente quando a gente conversa com alguns cristãos e eles dizem: se eu fizer por não merecer. Meu irmão, graça é favor imerecido, irmão. Ninguém merece, não. Ninguém merece ser salvo, não. Isso foi uma das coisas que Martinho Lutero combateu a heresia da Igreja Católica, que salvação é pelas obras. E parece que essa heresia católica está no meio de muitas igrejas evangélicas aí.
Parece que o catolicismo ainda não saiu do coração de muitos cristãos aí, eles não compreendem isso, amados. Eles não compreendem que a salvação é pela obra, mas é a de Cristo. É a justiça de Cristo na cruz. E que essa justiça de Cristo na cruz, ela foi concedida a nós pela graça, pelo favor imerecido, pela misericórdia de Deus. Porque ninguém merece. E essa é uma grande diferença do cristianismo e de outras religiões, né? E às vezes as pessoas dizem, mas as outras religiões, os irmãos, tem pessoas das outras religiões que fazem mais obras do que o cristão, mas as obras não vão salvar eles. Eles podem fazer obra como for, amado. Se eles não crerem que a salvação é unicamente pela graça, como Paulo diz aqui, não por obras de justiça praticada por nós, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Então, amados, esse novo nascimento não é por merecimento algum, amados. Não é por merecimento algum. Muitos religiosos, como Nicodemos, Jesus Cristo, Nicodemos era um religioso. Nicodemos era um mestre da lei. Mas Jesus olha para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. Tem que ter um novo nascimento. Não basta ser religioso, não. Não basta dizer que não, eu guardo a lei de Moisés. Salvação não é por isso. Salvação não é por justiça própria. Salvação não é por prática da obra da lei. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Mas pastor, o cristão não vai ter boas obras, não vai ter. Depois que ele é regenerado, depois que ele nasce de novo, ele tem uma ressurreição espiritual, ele vai ter condição de crer em Cristo, ele vai ter condição de fazer obras que vai agradar a Deus. Mas enquanto isso, amados, o homem está morto em seus delitos e pecado. Então, essa regeneração, ela é obra exclusiva de Deus na vida do homem, né? Vamos ver João 3, verso 5, que fala também do novo nascimento. João capítulo 3, verso 5. Eu estava conversando com um pastor lá na praça, e ele estava dizendo a mim: meu irmão, eu vou ser salvo se eu fizer por onde? Se eu obedecer. Se eu obedecer, eu vou ser salvo. Eu disse aí, mas o irmão obedece 100% a Deus. O irmão obedece 100% a Deus. O irmão é perfeito. O irmão não comete nenhum pecado. Porque só basta a gente violar um mandamento de Deus para a gente se tornar culpado de todos os mandamentos. Eles falam sobre o tio, né? Oi? A Bíblia fala de um tio. Se você, o tio da palavra, se você não cumprir, você é culpado por ele. Tiago 2,10. Tiago 2,10 fala sobre isso. Tiago 2,10 diz que o camarada tropeçar em um só ponto da lei, tornou culpado de toda a lei. O que é que Tiago está dizendo ali? Tiago está falando sobre o pecado da acepção de pessoa, né? E ali aquela igreja que irmãos fazer acepção de pessoas. E Tiago está mostrando que fazer acepção de pessoas é um pecado tão grave como matar, roubar e adulterar. Então, se violasse apenas um ponto da lei, se tornaria culpado de toda a lei. Então, amados, a salvação, ela é pela graça de Deus, assim como a regeneração, esse novo nascimento, não é por obra de justiça praticada por nós, mas é por obra
divina de Deus e do Espírito Santo. João 3, verso 5. Vamos ver João 3, verso 5. Amém. Como cheguei um pouco atrasado, quero saudar também todos que apareceram. Amém. João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Há umas interpretações aí, amados, sobre o que é nascer da água, né? Alguns interpretam erroneamente, falando que água aqui está relacionada ao batismo, quando Cristo é batizado nas águas. Que para o homem herdar o reino de Deus, ele tem que ser batizado das águas e nascer do Espírito, né? Isso é totalmente errado, amados. Não é isso aqui que Jesus está falando, né? Existe outra interpretação que fala que nascer da água é nascer através da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo dá um novo nascimento ao ser humano, né? Porque a palavra de Deus, né, fala que muitas vezes água é utilizada pelo Espírito Santo. Ou seja, o que não nascer de novo pela pregação da palavra e pelo poder do Espírito Santo não poderá entrar no reino de Deus. E muitas vezes a palavra água está relacionada à palavra de Deus, né? Vamos ver aqui, qual a palavra? O livro do profeta Isaías, verso 1, fala: ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas. Amém? Amém. Isso aí está relacionado com o novo nascimento, né? Gosto de bem desazado, né? Mas eu vou explicar isso sobre essa água aí, né? O que é? Vamos abrir 1 Pedro 1,23. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Alguns interpretam a palavra água, aqui, nascer da água, como a palavra de Deus, né? Utilizada pelo Espírito Santo, né? Ou seja, que não nascer de novo pela pregação da palavra e pelo poder do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Mas existe outra interpretação que é a que eu concordo melhor, a que eu acho mais correta. Amém? Vamos ver 1 Pedro 1,23. 1 Pedro 1,23. Isso. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Amém? Na linguagem que eu estou atualizado diz assim: pois foste regenerados. Você está vendo que a palavra regenerado é a mesma coisa nascer de novo, que nem tem na linguagem do irmão aí. Amém? Veja, pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Ou seja, fosse regenerado mediante a palavra de Deus. Amém? Então, amados, a vida espiritual implantada pelo Espírito Santo para produzir um novo nascimento. O Espírito Santo usa a palavra de Deus, o Evangelho, para produzir vida. Alguns sugerem que a água de João 3,5 se refere à palavra de Deus. Amém? Porque a água está intimamente associada com a palavra de Deus. Vamos ver Tiago 1,18. Tiago capítulo 1, verso 18. É 1,18. Isso. Tiago capítulo 1, verso 18.
Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como quem primícias das suas criações. Amém? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou. Nos gerou. Gerar aqui é regeneração, é dar novo nascimento. Amém? Pois segundo o seu querer, de quem? De Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O Evangelho, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Né? Então, amados, muitos creem que a regeneração, o novo nascimento, é soberania de Deus e do Espírito Santo, pela pregação da palavra de Deus, dando vida aos pecadores que estavam mortos em seus delitos e pecados. Esse texto aqui está falando de regeneração, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para regenerar o homem. Eu creio assim. Mas João 3,5, nascer da água e do Espírito, está mais, amados, para uma promessa de purificação do Antigo Testamento. Quando Jesus estava falando isso aqui, ele estava falando de uma passagem do Antigo Testamento de Nicodemos como mestre da lei, como alguém que conhecia o Pentateuco, conhecia os profetas, conhecia as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, ele entendia. Então, quando está dizendo assim, nascer da água e do Espírito, está mais para a promessa do Antigo Testamento que fala sobre a purificação, sobre uma transformação interior através da obra do Espírito Santo, que foi justamente o texto que o irmão falou aí, sobre aquele que tem sede da água, ali está relacionada ao Espírito Santo. Pode falar aí. A obra regeneradora do Espírito Santo. Aqui é uma passagem que fala que quando o discípulo foi muito lembrado, mas que estava lá essa meretriz do poço de Jacó, que Jesus pede água a ela, que ele diz, Nessa nunca mais teria sido. Aquela água é relacionada ao Espírito Santo. Entendeu? Água da Bíblia. Amém? A água da Bíblia também tem relação à palavra de Deus, a ação purificada através do poder da palavra de Deus, de ser regenerada através do poder da palavra de Deus. Mas a água aqui de João 3,5 está relacionada à obra regeneradora do Espírito Santo, de dar esse novo nascimento, a obra do Espírito Santo de regenerar o homem, de purificar, de o homem ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus estava falando a Nicodemos sobre a promessa do Antigo Testamento, onde Deus iria purificar, regenerar o homem através do seu Santo Espírito. Quando ele está dizendo aqui nascer da água e do Espírito, é a mesma coisa, é a obra regeneradora do Espírito Santo, é aquele lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, do qual nós vemos em Tito 3,5. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar, olha aí a água, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então está mais relacionado a isso, amados. João 3,5 está mais relacionado, a tratar-se da transformação do coração do homem, onde o Espírito Santo purificará, transformará o interior do homem, dando uma nova vida espiritual, capacitando o homem a seguir integralmente a Deus, a seguir e a obedecer a Deus, Vamos ver Ezequiel 36, verso 25 e 27. Ezequiel 36, 25 e 27. Isso. Ezequiel 36, verso 25 e 27. Amém.
Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vós purificarei, e dar-vos um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Amém. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundícia, e de todo o vosso ídolos vos purificarei. Quem vai fazer isso? Deus, no homem, pecador. Amém? Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, um coração incrédulo, um coração do homem caído, pecaminoso, e vos darei um coração de carne, um novo coração. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos e os observeis. Aqui, amados, já estava falando da obra regeneradora, renovadora, transformadora do Espírito Santo. Quando Jesus fala em João 3:5 que era necessário nascer da água e do Espírito, Jesus estava utilizando essa profecia antiga do Antigo Testamento, onde Deus já estava mostrando que iria trazer esse novo nascimento, essa regeneração através do seu Santo Espírito. Então, mas nascer da água e do Espírito é a mesma coisa. Nascer da água e do Espírito é nascer da obra regeneradora, purificadora, transformadora do Espírito Santo, onde ele regenera o coração do homem, ele transforma o coração desse homem. O coração dele estava morto, seus delitos e pecado. O coração dele de pedra, coração duro, insensível à voz de Deus, incapaz de ouvir a Deus, incapaz de ouvir o Evangelho de chegar até Cristo. O Senhor Deus vai, através da obra regeneradora do Espírito Santo, transforma o coração desse homem, fazendo com que esse homem ouça a Deus, obedeça a Deus, siga a Deus e guarde os seus estatutos. Está dando para compreender, amados? Amém? Então, amados, nós podemos concluir que ambos, tanto Deus Pai e Deus o Espírito Santo, produz regeneração na vida do pecador. Amém? As Escrituras indicam, amado, que a regeneração deve vir antes que nós possamos responder ao chamado eficaz. Amém? Qual é o chamado eficaz? Os irmãos lembram qual é o chamado eficaz? Eu falei isso essa semana retrasada. Eu falei da chamada eficaz e da chamada geral. A chamada eficaz, a chamada interna. Amém? A chamada eficaz é aquela chamada do qual o eleito de Deus, se é pregado o Evangelho sobre ele, e ele responde com fé. É chamado a pertencer a Cristo, a ser de Cristo, como nós vimos vários textos da Bíblia falando. Essa chamada eficaz é quando a pregação do Evangelho é pregada no coração dos eleitos de Deus, e os eleitos de Deus vão atender essa chamada e vão crer em Cristo, crer no Evangelho. Mas essa chamada é eficaz. Para que essa chamada eficaz ela possa ser eficaz em nosso coração, primeiro tem que haver a ação do Espírito Santo, dando vida ao homem, regenerando o homem, porque senão o homem não vai atender essa chamada.
Por isso a chamada é eficaz, é uma chamada interna, do qual o Espírito Santo convence o homem, renova o coração do homem, regenera o homem, e o homem responde com fé. Se não houver essa ação do Espírito Santo, amados, vai ser como uma chamada geral, como eu falei, que é a chamada ela é uma chamada para todos, mas não há a obra do Espírito Santo na vida dessas pessoas, elas continuam mortas com seus delitos e pecados. Elas não têm condição de crer. Não há entendimento, né? Nem há entendimento, né? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que são loucura. O Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que não lhe respondesse a luz do Evangelho, né? É preciso essa regeneração. Amém? Primeiro Deus tem que regenerar. Primeiro Deus tem que dar vida. É como Efésios 2:1 diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecado. Né? Quando Deus dá essa vida, aí nós podemos atender esse chamado. Pode falar. Tem como trazer uma varinha aqui? Pode pegar nesse meio. A palavra do Senhor aqui no profeta Isaías também nos diz assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso. A palavra de Deus é sempre eficaz. Né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o Evangelho de Deus também é juízo para aqueles que não creem. Ele é juízo para aqueles que não creem. Então, irmãos, nós só vamos poder responder essa chamada eficaz se primeiro Deus operar na nossa vida, em nós, dando vida espiritual. Dando vida espiritual. Se houver uma ressurreição espiritual, né? Porque o morto espiritual, amados, ele não vai responder com fé salvífica. É preciso haver primeiro esse regenerar, essa ressurreição espiritual, né? É aquilo que eu uso aqui, aquela mesma linguagem. Se você chegar num caixão, tiver um morto fisicamente, e você for pregar para ele vai responder o que para você? Qual será a ação dele? A mesma coisa é o morto espiritual relacionado ao Evangelho, a palavra de Deus que é espiritual, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que são loucura, pois não pode compreendê-la. Sem a ação do Espírito Santo, sem uma ressurreição espiritual, sem uma regeneração, ele será totalmente incapaz de atender esse chamado. Está dando para compreender, amados? Então, mas nós, portanto, nós podemos dizer que a regeneração, ela vem antes do resultado do chamado eficaz que é a nossa fé. Né? É muito difícil, amado, especificar o relacionamento exato, né, entre o tempo da regeneração e a proclamação humana do Evangelho, por meio do qual Deus opera esse chamado eficaz. Duas passagens bíblicas sugerem que Deus nos regenera ao mesmo tempo que faz o chamado eficaz, através da pregação do Evangelho. É como se fosse algo instantâneo. Como se fosse algo instantâneo. Né? Não tem como perceber assim, mas que, logicamente, primeiro vamos ter que ser ressuscitados espiritualmente. Por isso, primeiro Deus precisa dar vida a esse homem, para poder atender ao Evangelho. Né? O que aconteceu com Lídia? O que aconteceu com Lídia? Né? Paulo foi pregar o Evangelho a Lídia, Deus lhe abriu um coração. Primeiro Deus teve que abrir o coração para que Lídia pudesse entender o que Paulo estava dizendo e crer. Primeiro Deus abriu o coração de Lídia. Houve um desvendar ali, né? Houve uma vida espiritual
para que ela pudesse compreender e responder com foi a mensagem do Evangelho pregado por Paulo. Né? Então, amados, mas é algo tão instantâneo assim, amados, né? É algo que é uma coisa tão assim que muitas vezes não dá para se perceber, né? Vamos ver 1 Pedro 1, 23 e 25, nós já lemos esse, mas vamos ler de novo, é importante. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 e 25. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Amém? Pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. E essa palavra que fosse pregada, ela foi o Evangelho, foi evangelizada através da palavra do Evangelho. Ou seja, no momento que o Evangelho foi pregado, né, houve ali uma regeneração. Logicamente que é algo tão assim, instantâneo junto que não dá para perceber, né? Mas que as duas coisas aconteceram mais ou menos simultaneamente, como se fosse simultaneamente, né? A palavra foi pregada, Deus regenerou o homem entendeu, o homem creu, o homem atendeu a esse chamado do Evangelho. Mas para que o homem pudesse atender essa palavra pregada, tem que haver uma regeneração. Tem que ter esse despertar espiritual, né? Como Deus foi exigir, haja luz, tem que haver luz na mente do homem. Estava morto seus delitos e pecado. Amém? Como Tiago 1,18 também diz, né? Vamos para Tiago 1,18 mais uma vez, mais um texto. Tiago, capítulo 1, verso 18. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Segundo o seu querido nos gerou pela palavra da verdade. A palavra de Deus foi pregada, né? E no momento que essa palavra é pregada, há uma regeneração. E o homem pode responder essa palavra com fé. Mas ele tem que ser regenerado. E se não houver essa regeneração, não tem como ele responder com fé. Porque a palavra é pregada para todos, mas nem todos respondem com fé. Nem todos são gerados de novo por essa palavra. Porque se fosse assim, é uma maravilha. A gente pegava o Evangelho para todo mundo na nossa família, todo mundo nasceu de novo, é glória a Deus, que bom, né? Mas nem todo mundo vai ter essa regeneração. Esse novo nascimento que é obra exclusiva de Deus. Mesmo a gente pregando o Evangelho. Né? Então, mas no momento em que o Evangelho nos chega, Deus fala através dele, nos chama a si mesmo, a chamada eficaz, para nos dar nova vida espiritual, que é regeneração. Porque por nós mesmos nós somos incapazes de responder em fé. Portanto, a chamada eficaz é Deus Pai falando a nós poderosamente através da mensagem do Evangelho. A regeneração é Deus Pai e Deus Espírito Santo operando em nós poderosamente, né? Para nos dar vida. Essas duas coisas devem ter acontecido simultaneamente. Não são só algo junto, mas não precisa ser logo gerado, regenerado.
para que ele possa responder com fé. É esse chamado, né, ao arrependimento e à fé em Cristo. Vamos ver Atos 10, 44. Atos capítulo 10, verso 44. Amém. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Isso aqui, amados, enquanto Pedro pregava o Evangelho à família de Cornélio, Pedro estava pregando, imediatamente o Espírito Santo veio sobre eles, e aqueles que estavam ouvindo o Evangelho se converteram. Houve um novo nascimento, houve uma regeneração, né? Como se fosse em um momento simultâneo. Foi pregado a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles. Eles atenderam ao chamado eficaz e se converteram para a glória do Senhor. Amém? Então é algo simultâneo, mas a regeneração ela antecede a fé. Porque o homem só irá ter fé, crer em Jesus Cristo, porque primeiro ele foi regenerado por Deus. Porque mais uma vez eu digo, o morto não pode ter fé, o morto não toma decisão. Então após a regeneração, ele começa a ver, a ouvir e buscar as coisas divinas. Após a regeneração, ele começa uma vida de fé e de santidade. Primeiro vem a regeneração. Alguns acham que a regeneração vem depois da fé, mas é impossível. O homem morto ele não vai poder ter fé se primeiro ele não tiver vida através do poder do Espírito Santo. Então é impossível ter fé antes de ser gerado de novo, antes de ter ressuscitado espiritualmente. Né? Porque se ele não for ressuscitado espiritualmente, ele continua morto com seus delitos e pecados. Ele não compreende o Evangelho. O Deus desse século segundo o entendimento dele, ele não compreende. Né? Ele é um homem natural, um homem não regenerado, não aceita as coisas do Espírito dele, são loucura. A mensagem do Evangelho dele vai ser loucura. Então é preciso primeiro Deus agir dentro dessa vida. É algo simultâneo, amados. É algo simultâneo. Mas a regeneração ela vem destacada. Amém? E a manifestação externa da regeneração é que o homem regenerado volta para Deus com arrependimento de pecado e fé em Jesus Cristo. A regeneração é algo espiritual, é no interior do homem. Dá para ver? Não dá. Mas como é que nós vamos, amados? Como é que nós vamos ver que houve uma regeneração? Através do arrependimento e da fé que essa pessoa vai ter. No momento que ela se arrepende de seus pecados, que o Senhor Jesus Cristo é porque ela foi regenerada. Então a manifestação externa da regeneração é que o homem regenerado ele vai voltar para Deus com arrependimento e fé. Aí nós vamos perceber que houve uma regeneração. Né? Então é algo misterioso, amado, que acontece instantaneamente. Né? Deus toma a iniciativa soberana de dar vida ao coração, que chama-se regeneração. Como resultado dessa nova vida, a pessoa exerce a fé e socorre simultaneamente. É o caso de Efésios 2, do 1 ao 5. Vamos dar mais uma olhadinha em Efésios capítulo 2, do 1 ao 5. Efésios capítulo 2. Lezinha está compreendendo. Efésios capítulo 2, do 1 ao 5. Amém. Ele vos vivificou, estando vós mortos no vosso
nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das príncipe das potestades, do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais os vossos também antes andávamos nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em vossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira como demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor por quem nos amou, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Esse novo nascimento, amados, foi pela graça e misericórdia de Deus. Nós estávamos na situação de morte espiritual, né? E Paulo disse que a situação era feia, amados. Era uma situação no qual, amados, o homem andava segundo o curso desse mundo, né? Segundo as coisas desse mundo caído, desse sistema pecaminoso, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, né? O espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que é o diabo. Isso era como nós estávamos antes de ser regenerados. Essa é a situação que todos se encontram sem ser regenerados, né? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, segundo a inclinação da nossa velha natureza do mundo caído, que se inclina só para o pecado. Ele não quer saber de Deus, amado. Ele é escravo do mundo, ele é escravo do diabo, ele é escravo do desejo da sua natureza pecaminosa, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais, e fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Essa é a situação do homem corpo. Então, o homem numa situação dessa, mas se Deus não der vida a ele não tem condição de crer em Deus. Mas o texto é tão bom que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. Essa vida foi Deus que deu, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, amados, é necessário primeiramente haver essa regeneração na vida do homem, esse novo nascimento, essa vida espiritual, né? Ter uma nova vida operada pelo Espírito Santo. Vamos ver Colossenses 2,13, Colossenses capítulo 2, verso 13.
Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Amém? Então, glória a Deus. Amém? 2,13. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões, né? Mortos pelas vossas transgressões, e pela circuncisão da vossa carne, né? Aí diz assim: da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ou seja, nós estávamos numa situação de morto. Ele nos ressuscitou dentre os mortos, nos deu essa vida, né? Essa vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Então essa é a situação, amados, que nós estávamos antes, né? Estávamos nessa situação terrível, irmãos. Nessa situação de morto, e Deus foi e nos deu essa vida. E essa vida é o quê? Novo nascimento. Essa é a obra de Deus faz no coração, né? Quando nós estudamos sobre a eleição no coração dos seus eleitos, não é no coração de todos, porque se Deus regenerasse a todos, todos iriam ter uma nova vida, iria ter uma transformação de vida, iria crer no Senhor Jesus Cristo, ia viver em santidade e iriam ser salvos. Iriam ser salvos. Então, amado, é importante lembrar que essa regeneração, como essa chamada eficaz e a nossa chamada da fé em Cristo, né, é tão junta que geralmente nos parece que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Assim que Deus nos dirige o chamado eficaz do Evangelho, Ele nos regenera e respondemos com fé e arrependimento a esse chamado. Amém? Então, essa ideia de regeneração que vem antes da fé salvífica nem sempre é entendida pelos evangélicos. Nem sempre eles entendem dessa maneira, né? Muitos irão dizer: se você crê em Cristo como seu Salvador, então depois de crer, você nasce de novo. Talvez você já ouviu muitos falar sobre isso. Não há uma compreensão correta, né? Se você crê em Cristo como seu Salvador, então é que você nasce de novo. Mas como é que ele vai crer se antes ele não tem nascido de novo? Como é que ele vai crer quando ele está morto em seus delitos e pecados? Sendo filho da ira de Deus, fazendo a vontade da carne, a vontade do mundo, a vontade do diabo, escravizado pelo mundo, pelo diabo, pela sua natureza caída. Como é que ele vai crer? Mas muitos creem dessa forma, né? Creem que primeiro se crê em Cristo como Salvador, então depois de crer, a pessoa nasce de novo. Mas as Escrituras nunca dizem algo parecido com isso. Esse novo nascimento é visto pelas Escrituras como algo que Deus nos faz interiormente, a fim de nos capacitar a crer. Deus age interiormente, dando essa nova vida, nos capacitando a crer. Se Ele não fizer isso, nós não vamos crer. Vamos encerrar, mas vamos abrir 1 João, no capítulo 5, verso 1. 1 João, capítulo 5, verso 1. Vamos estar sem algo. O teu. Sei. Acontece. Até que as pessoas que lêem pelos lados já entendem. 1 João 5, 1. João 5, quem vai ler agora? Pode ler, meu querido. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele.
Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus. Só baixar o primeiro, a parte A do versículo. Só o começo do versículo. Pode repetir de novo. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Não, até aí só até aí. Né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Né? O que significa? O que é que os irmãos entendem desse versículo? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho. Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O que é que os irmãos entendem desse texto? Porque ele creu que ele foi regenerado. Porque antes ele nasceu de Deus. Isso. Todo aquele que é nascido, assim, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele creu que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Por que ele creu que Jesus é o Cristo? Porque ele nasceu de Deus. Ele nasceu de Deus. Ou então todo aquele que é nascido de Deus, ele crê em Cristo. Perfeito. É por aí. Né? Ele está invertendo as coisas, mas está dizendo assim: todo aquele que crê em Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Né? Se ele creu que Jesus é o Cristo, é porque ele nasceu de Deus. Primeiro ele nasceu de Deus. Porque primeiro vem a regeneração, para depois ele crer em Cristo. Primeiro a regeneração vem, depois vem a fé. Amém? Então, amados, o resultado do novo nascimento é que a pessoa vai crer em Cristo. E ela só vai crer em Cristo porque ela nasceu de novo, nasceu de Deus. Primeiro vem a regeneração, depois a fé. Né? E a fé, amados, é uma evidência visível do novo nascimento. Uma ressurreição espiritual. Oi? Ela não vai crer. Primeiro tem que haver novo nascimento. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. Ele só crê que Jesus é o Cristo, que ele nasceu de Deus. Né? Ele teve esse novo nascimento. Por isso ele crê que Jesus é o Cristo. Está dando para compreender ou não? Tem certeza? Eu não sei não, tem? Se ouvir novamente, vai muito bom. Então, irmãos, a regeneração, o novo nascimento, é isso, amados. É Deus nos dando uma vida espiritual, quando nós estamos fora do nosso novo pecado. Amém? E essa regeneração, amados, vai haver alguma evidência. Eu acho que eu vou deixar para a semana que vem, porque não vai dar essa semana não. Né? Vai ter alguma evidência externa que essa pessoa foi gerada de novo por Deus. Né? Primeiro, ela não vai viver da prática do pecado, porque em 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Está em 1 João 3,9. Viverá um genuíno amor pelos irmãos, semelhante ao de Cristo. Todo aquele que nasceu de Deus ama ao seu irmão. 1 João 4,7. Outro efeito do novo nascimento é que ele vai vencer o mundo. Né? 1 João 5, 3 e 4. 1 João 5, 3 e 4. Vamos ver 1 João 5, 3 e 4, dá tempo ainda. 1 João 5, verso 3 e 4. João capítulo 5, verso 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, e guardemos seus
mandamento. De novo. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o mundo aqui não é o planeta Terra, mas o mundo aqui é esse sistema que é oposto, esse sistema corrupto, maligno, que é oposto, né, às coisas de Deus, né? Ou seja, esse sistema cheio de corrupção, de pecado, né? E o homem que é regenerado por Deus é capacitado por uma força espiritual que capacita ele de vencer o mundo. É a vitória do crente sobre o pecado, né? Sobre ele não viver na prática do pecado. Então a regeneração, o novo nascimento nos concede vitórias sobre o mundo que se opõe a Deus, né? Supera o mundo e obedece a Deus. Somente os nascidos de Deus podem ter vitórias sobre esse sistema caído, corrupto, o mundo. Só os que são nascidos de Deus. Outro efeito do novo nascimento é que nós vamos ter vitórias sobre Satanás. Amém? Mas eu acabo vendo tanto ele com medo do diabo, né? Quando fala no diabo é um desespero tão grande, né? Mas vamos ver 1 João 5,18 que nós vamos encerrar. Esse negócio está certo, não, Marcos? Tá? Falta 7. Falta certo, pronto. 1 João 5,18. Amém. Tá vendo como é bom, né? Sempre as irmãs estão cansadas, mas daqui a pouco estamos acabando. 1 João 5, capítulo 5, verso 18. Amém. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Viver em pecado é viver na prática. Amém? Eu já expliquei sobre o que é viver na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca, né? A palavra sugere prender ou agarrar. O significado original significa isso, né? O intuito de fazer o mal. Uma vez que o cristão pertence a Deus, Satanás só pode operar dentro da soberania de Deus, e não pode ir além do que Deus permite, como foi o caso de Jó. Amém? Satanás só tocou em Jó porque Deus quis provar, mas só até aquele limite que Deus permitiu. Fazer só até ali, né? Embora Satanás possa perseguir, né, acusar o cristão, Deus protege os seus filhos, os nascidos de Deus. Deus estabelece, né, limites definidos para a influência ou poder de Satanás. Por isso, João 10, 28, o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. O diabo não tem poder de arrebatar as ovelhas de Cristo da mão dele. Ele não tem esse poder. Pode falar. Pastor, aqui no Tiago 4,7, a palavra também diz assim: sujeitai-vos uns a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O homem tem que se sujeitar a Deus, né, e resistir ao diabo. Resistir ao diabo é o quê? Resistir às tentações. O homem é tentado. O que é resistir à tentação? É o homem não cair nessa tentação. Ele pode ser tentado, mas ele não vai ceder a essa tentação. Se sujeitando a Deus. Sujeitar é ser submisso a Deus. Se submetendo a Deus.
Mas todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por ele não viver na prática do pecado, né? Como o texto que nós lemos aqui, João 3,18, né? Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes daquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ele não vai viver na prática do pecado, o maligno não vai lhe tocar nesse sentido. Ele não vai ter essa legalidade. Eu sei que às vezes o cliente comete com erro para isso aqui, mas Deus é por nós. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Nem o diabo nem ninguém pode ser contra nós. Então o Senhor nos dá, amados, poder, né, sobre o inimigo, né? Para encerrar, João 17, verso 12 ao 15. Amém? João 17, verso 12 ao 15. Isso. João capítulo 17, verso 12 ao 15. Quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava, pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Guarde do maligno, né? Jesus Cristo disse: quando estava com eles, guardou a todos eles, menos um, que era o filho da perdição. Que nós já vimos sobre isso, que era Judas. Judas já estava determinado para esse propósito, era o filho da perdição. As culpas estavam escritas sobre ele. Mas todos que são de Deus, amados, o próprio Deus o guarda. Né? O inimigo, ele só toca alguma coisa se houver uma permissão de Deus. E mesmo assim, se houver permissão de Deus, há um propósito. Mas o mais importante nós temos que entender aqui, que o principal é que essa regeneração é obra de Deus na nossa vida e do Espírito Santo. Amém? Então isso significa nascer de novo. Nascer de novo é gerado de novo. É ser regenerado pelo Espírito Santo. Amém? Deus possa nos abençoar. Semana que vem vamos continuar nosso curso da salvação. Vamos entrar em mais um ponto, né, de vários que tem sobre a doutrina da salvação. Tem alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida de alguma coisa aí? Amém? Isso aqui, né? Amém? Já está na hora, né? Estou dizendo, já está na hora da gente partir isso. Amém. Glória a Deus. É o cansaço, irmão, isso aí. A luta das irmãs se dão uma máquina. Não é fácil não. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, minhas irmãs, né? A vida de vocês. Só misericórdia de Deus mesmo, para fazer que a gente consiga, né? Para a glória de Deus. Amém?